Meus irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade nós estaremos substituindo o auxiliar Luciano Dias, ali da nossa sede, que fez a pré-aula desta semana. Se algum dos irmãos ainda não tiveram a oportunidade de estarem assistindo a pré-aula, vão lá no canal da igreja e estejam assistindo aquela pré-aula que com certeza será de grande proveito para o nosso elevo espiritual e também para estar nos ajudando a compreender melhor, quando nós formos para a escola bíblica. Nós estamos no terceiro trimestre deste ano e também já estamos na lição de número 3. Como passa rápido, meus irmãos? Os dias estão caminhando muito rápido, passando muito rápido. Nós estamos na lição de número 3, a humanidade de Cristo. Trimestre este que é comentado, pelo nosso pastor Jean Ferreira Figueiredo, pastor também ali em Luiz Eduardo Magalhães. Quero ser grato a Deus pela vida dos nossos comentaristas, pastor Gilvan Claro, professor Lorival. Quero ser grato a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias. Cumprimentando ele, eu cumprimento todos os vice-pastores, que o auxiliam nesta tão honrosa obra e tão honrosa tarefa que é ser pastor de nossas vidas. Grato a Deus pela vida dos nossos irmãos, que fazem a leitura diária aqui semanalmente, também a nossa irmã Juliane, que é responsável pela quinta-feira, Deus possa estar abençoando a todos. Deus abençoe também os alunos, que sempre estão nas escolas bíblicas. Deus abençoe os professores, continue dando graça, continue dando força para continuarem nesta missão, porque nós temos uma missão que o Senhor nos outorgou, Deus nos deu este privilégio que é estar trabalhando para o reino. Então, nós assim estaremos fazendo com muito zelo, com muita responsabilidade, porque sabemos que a obra não é nossa, não é do pastor presidente. Esta obra é de Jesus de Nazaré, aquele a quem nós estamos estudando neste trimestre, relembrando neste trimestre. Nós estamos falando a respeito de Jesus Cristo, Cristologia, mais conhecido na teologia. Nós estamos na lição de número 3, como disse agora há pouco, a humanidade de Cristo. Como entender a humanidade de Cristo, As pessoas, muitas debates, se dá em volta deste assunto. Por quê? Porque como pode Jesus ser 100% homem, 100% Deus? Ora, quando ele morreu, ele estava sendo homem, ele estava sendo Deus, Questões como essas são levantadas. As pessoas muitas vezes não querem aceitar a realidade que está na Bíblia Sagrada, mas nós sabemos que assim como a tricotomia do ser humano, o pastor Jean Ferreira Figueiredo, comentarista, até fala sobre isso. No primeiro tópico aqui ele vai abordar isso, Que Jesus, quando ele desce dos altos céus, ele assume esta tricotomia, Espírito, alma e corpo. O corpo é aquele que foi morto na cruz, Foi moído pelos nossos pecados. Nós estamos na lição de número 3. A leitura diária de sexta-feira está em Lucas, no capítulo 1 e no versículo 30 e 31. Vamos para a palavra do Senhor? Lucas capítulo 1. Eu sou grato a Deus também pela vida da congregação local aqui, Luz Mangues, que Deus possa continuar abençoando nossos irmãos que sempre oram em nosso favor. A gente sabe que sem as orações dos irmãos, nós não estaremos logrando êxito, O Senhor tem nos abençoado, mas porque da oração dos nossos irmãos locais aqui, oração de todo o nosso... Nós oramos uns pelos outros, conforme a Bíblia nos ordena, conforme nós estamos estudando sobre Jesus e seguindo o exemplo dele, procurando seguir com zelo o exemplo de Jesus. E Jesus, ele tinha essa vida de oração. Jesus, ele sempre estava intercedendo, orando, por ele, por aquela obra que ele teria que fazer para nos redimir, orando pelos discípulos, esses que tu me destes. Então Jesus sempre estava orando e eu sou grato a Deus, porque o motivo das nossas vitórias é orando uns pelos outros. Ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho, O próprio Jesus, tinha ali o seu colégio apostólico, aqueles
que estavam com ele ali o tempo todo, né? Aqueles que sempre ele tinha para dialogar. Então nós temos muito a aprender com Jesus e eu tenho certeza que Deus vai continuar usando nossos pastores para estarem nos instruindo, né? Conforme a palavra verdadeira de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 30 e 31 está escrito assim: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Olha que maravilha! Nós estamos falando aqui a respeito de Jesus Cristo, aquele que é o Filho de Deus, aquele que a Bíblia vai dizer, João, quando começa o Evangelho, ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ou seja, João está dizendo que antes que a humanidade existisse, Jesus já existia. E agora nós, como seres humanos, pela fé, nós cremos que este anjo Gabriel, a Bíblia vai nos narrar aqui, né, a respeito do nascimento de Jesus, que este anjo encontra Maria, e aqui no versículo 30, ele disse a ela, né, então o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. O anjo aparece a Maria, ela estando desposada, ou seja, prometida a José, e ele fala para ela que ela irá engravidar. E ela fala: mas como? Eu ainda não conheci varão. E ele vai falar: não se preocupe, porque aquele que está gerado em ti é do Espírito de Deus. Vai falar, é uma ação sobrenatural. Ou seja, não tem explicação. E Maria, ela se acha grávida. E o que eu acho interessante aqui, o que eu acho impressionante, meus irmãos, é que quando aqui ele está narrando, ela vai dizer: e eis que você conceberá e dará à luz a um filho. Aqui nós estamos falando de Jesus, aquele que nos criou, que criou eu, que criou toda a humanidade, que é Senhor no céu, na terra, que a Bíblia diz que nós não podemos nos esconder dele de jeito nenhum, que a Bíblia vai dizer que ele sabe o nome das estrelas, que ele chama os raios, eles se apresentam a ele. Aquele que a Bíblia vai dizer que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que ninguém vai ao céu, onde Deus, que é a morada do Altíssimo, ninguém vai até o céu se não for por Jesus. E aqui está falando que Maria, você vai engravidar do Filho de Deus, Jesus, e ele vai salvar a humanidade. Nós estamos falando do Criador da humanidade em um ventre humano. E quando eu paro, meus irmãos, para imaginar, quando eu paro para pensar a esse respeito, Maria se acha grávida. E aqui nós estamos falando da humanidade de Cristo, né? De Cristo como ser humano. Maria se acha grávida e ali ela vai ter todo aquele período gestacional e ela vai sentir náuseas, ela vai sentir o bebê mexer no seu ventre. Imagina Maria, ela passando todo o processo da gravidez e tendo a certeza em seu coração de que ela estava gerando o Salvador da humanidade. É impossível nós não falarmos desse assunto e não nos emocionarmos, não sentirmos a presença de Deus. Imagina quando Maria, ela sai e vai ter Jesus ali, e José vai ajudar no parto, Jesus nasce, o cordão umbilical é preciso ser cortado como uma criança normal, como um ser humano normal. Jesus nasce, a Bíblia não vai relatar muito a respeito da infância de Jesus, só a partir de quando ele aparece ali no templo, falando com os doutores, né? E todos ficavam admirados, mas imagina, Jesus nasceu, cortou o cordão umbilical, e ali Jesus começa a amamentar, Maria começa a amamentar Jesus. Jesus começa a nascer os primeiros dentes, como uma criança normal, como uma criança normal. E Jesus, uma criança normal, sente dores quando os seus dentes estão nascendo. Jesus, ele é desmamado, ele começa a comer comida mais sólida, ele começa a comer uma comida mais forte, por assim dizer. E entenda, meus irmãos, Jesus, como ser humano, bebê,
ele vai arrastar, ele vai dar os seus primeiros passos. Aqui nesta lição nós estaremos aprendendo sobre a humanidade de Jesus. Nada melhor para falar sobre humanidade de que nós descrevermos uma criança no seu desenvolvimento. Jesus passou por todo este processo. Não tem como nós não crermos na humanidade de Jesus, mas também não tem como nós não crermos que ele é Deus, que ele é 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele passou por todo o processo que nós passamos, e como Deus, ele tem o poder de salvar toda a humanidade. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus a cada um dos irmãos. Deus possa estar abençoando os nossos alunos. Se o nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui novamente para mais uma leitura diária. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.